Pessoal, bom dia. Espero que esteja tudo bem com vocês, viu? Na aula passada, a gente estudou um pouco sobre os biomas terrestres e fizemos uma breve introduçãozinha sobre os biomas. E na aula de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre os biomas brasileiros, as características de cada um e tudo mais. E na próxima aula, a gente vai entender a relação desses biomas quanto aos mapas, aos esquemas e a relação principalmente com a conservação de cada um deles hoje, que isso é um assunto que deve ser estudado, que é de extrema importância. Então, recapitulando o que a gente viu na aula passada, bioma significa vida, biovida, ioma grupo de massa, ou seja, um grupo de massas com vidas, e são grandes ecossistemas terrestres com fisionomia vegetal e características. Isso já foi explicado também na aula passada, e principalmente a diferença entre biomas e ecossistemas. A gente lembra da divisão dos biomas, né? Que temos os biomas terrestres mundiais, que foi da aula passada, e nessa aula de agora a gente vai estudar os biomas brasileiros. Então, os biomas brasileiros são eles: a Amazônia, a Caatinga, Campos dos Cerrados, ou mais conhecido como Cerrado também, a Mata Atlântica, Pantanal e Campo Sulino, que é mais conhecido também como Pampa. Então, vamos para o primeiro bioma brasileiro que a gente vai estudar. O primeiro bioma é a Amazônia. A Amazônia, pessoal, é considerada a maior floresta tropical do mundo, certo? No Brasil, ela distribui-se em 9 estados, que são eles: o Acre, o Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. Quando a gente estiver estudando um pouco sobre os mapas de cada bioma, a gente vai entender direitinho onde que situa cada um deles, certo? A Amazônia, ela possui uma maior diversidade biológica, certo, do mundo, onde a gente tem várias plantas. Dentre elas, a gente tem o cupuaçu, o guaraná, a seringueira, o suamama. Então, a seringueira, que é essa da segunda foto, pessoal, ela é utilizada principalmente na fabricação de borracha, onde a gente vai ter que extrair o láctex. O láctex é essa partezinha branca que vocês podem observar, que é utilizado principalmente na fabricação de borracha. Ela também tem uma rica diversidade em plantas medicinais. Dentre elas, a gente tem o curaré, certo? Que ele é um potente anestésico utilizado para fazer anestesia. E o quinino, pessoal. O quinino ele é usado principalmente no tratamento da malária. Inclusive, existem vários remédios voltados também para distinguido por eles. E, no entanto, tem uma grande redução nos estoques de madeira, certo? Devido à extração de madeira, vai ter uma redução no estoque da madeira e com a extração do mongo e da cerejeira, que são duas árvores bem diversificadas da Amazônia. E quanto às espécies, ou seja, a fauna que é distinguida lá na Amazônia, a gente tem o macaco-aranha, a arara vermelha, o jacaré-coroa e entre outros. O próximo bioma é a Mata Atlântica, certo? A Mata Atlântica, pessoal, ela também é uma floresta tropical. Ela se estende desde o Rio Grande do Norte até o sul do nosso país, em montanhas e planícies litorâneas. Atualmente ela se encontra muito devastada, em virtude principalmente da grande ocupação humana, restando apenas 7% da floresta original. Então daí vocês já imaginam uma floresta tão grande e agora só resta 7%. Certo? E ela tem uma grande importância social e também uma importância ambiental, certo? Por quê? Porque ela regula o fluxo das manáceas hídricas e controla o clima e protege das encostas das serras. Então, ela tem tanto importância social para as pessoas que vivem lá, como ambiental. Quanto à diversidade dessas plantas, lá se tem o pau-brasil, que é uma das espécies que quase todo mundo, ou praticamente todo mundo já ouviu falar do processo de colonização, o jacarandá, o peroba e o cedro e outras plantas também. A fauna da Mata Atlântica, pessoal, ela é muito diversificada. Ela tem o quê? Ou seja, ela tem vários tipos de animais. Desde a onça pintada ao muruqui, bicho preguiça, mico-leão dourado
e por aí. A Mata Atlântica, ela também é chamada também de Mata de Araucárias, certo? Por quê? Porque ela ocorre já no sul do Brasil, certo? E também tá designada dentro da Mata Atlântica, e temos essa Mata de Araucárias. Essa Mata de Araucária ela é caracterizada principalmente pelo pinheiro do Paraná, que é esse da terceira foto que tem aqui no slide. Certo? E esse pinheiro do Paraná, pessoal, ele tem uma grande importância econômica, porque essa espécie ela tem sido intensamente explorada, o que vem provocando drásticas reduções da mata. Hoje corresponde menos de 2% do que foi originalmente, do que ela era originalmente, certo? O próximo bioma é a Caatinga. A Caatinga, ela corresponde 11% do território brasileiro. Ela fica localizada na região Nordeste. Tem origem de língua tupi-guarani, que significa mata branca, certo? Isso porque as folhas, elas têm um aspecto esbranquiçado nos galhos dessas árvores, como vocês podem olhar na segunda foto. Durante um certo período, ela tem uma redução das folhas e espinhos, como é o exemplo do xique-xique, que é na primeira foto, que serve como proteção contra a perda de água. E a fauna que se designa na caatinga é a cascavel, gavião-caraca e a ararinha azul, que inclusive a ararinha azul ela já está em extinção, certo, pessoal? O próximo bioma é o cerrado. O cerrado ele ocupa cerca de 25% do território brasileiro, caracterizado por clima quente e estação de seca, certo? No entanto, ele tem uma produção de quantidade de água razoável a partir de 2 metros de profundidade para que as plantas elas se desenvolvam, certo? Se reproduzam e tudo mais. Os solos do Cerrado, ele é bastante suscetível para a agricultura, tanto é que aqui no Cerrado, em Uruçugué, a gente sabe que o solo daqui é muito bom para a produção, desde a agricultura até a ovicultura, bovinocultura e até mais. As plantas que se tem no Cerrado são araçá, pau-terra, capim-fleche, entre outras. Contra a fauna, a gente tem tamanduá, tatu, veado campeiro, lobo-guará, que, no entanto, o fator ecológico do cerrado é o fogo, certo? Muitas vezes a gente vê o que ocorre em vários lugares do cerrado, muitas queimadas e tudo mais. E o interessante é que as plantas daqui do cerrado, a flora do cerrado, a maioria das plantas ela tem uma casca muito dura. E essa casca muito dura, ela serve justamente para quando pegar fogo, a planta ela se proteger, como método de proteção, sobrevivência dessas plantas. O próximo bioma é o Campo Sulino. Ele também é mais conhecido como Pampa. Ele ocorre no sul do Brasil, tem uma vegetação herbácea e é bem propício para a criação de gado. Vocês podem observar nas fotos, tem muito capim e tudo mais. E, por último e não menos importante, a gente tem o Pantanal. O Pantanal, pessoal, ele abrange os estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, normal, estendendo apenas pela Bolívia e também um pouquinho para o Paraguai. É uma região plana, onde os rios da bacia do Rio Paraguai, eles extravasam suas águas, certo? Nos meses de cheia, inundando extremas áreas. Eles têm apenas, depois desse tempo, tem formação de pequenas lagoas, como vocês podem observar. E as plantas são plantas típicas do Brejo, como por exemplo a Vitória Régia, que é uma planta bastante que a gente pode observar tanto no riacho como também os que tem lá no Pampa. A fauna do Pantanal é uma fauna muito rica, apesar do número de espécies seja inferior aos outros registrados na Amazônia e no Cerrado. Por mais que a Amazônia e o Cerrado tenham um grande número de espécies, o Pantanal ele também tem uma grande produção de espécies muito rica. Tanto é que alguns lugares do Pantanal, a maioria das espécies já estão também até extinta.
A flora, ela é caracterizada por carandá, buriti, manduvi e outras espécies. E um fator bem interessante que a gente tem que falar também é sobre o manguezal. O manguezal é um ecossistema especial brasileiro. Ele se desenvolve na região litorânea, onde os rios se desdobram no mar, desde o Amapá até Santa Catarina. Ele é bem importante, pessoal, porque ele é considerado o berçário do grande número de animais marinhos, certo? E além disso, ele também participa do modo fundamental na produtividade de regiões costeiras, que são um assunto bem interessante. Caso vocês queiram pesquisar um pouco mais, para saber um pouco, fiquem à vontade. Aqui são algumas referências que foi utilizada e até a próxima aula.